Bom dia, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Luciano. Queria compartilhar nesse momento onde nós estamos chegando na Páscoa uma palavra ao coração dos irmãos, para que nós venhamos entender, e compreender qual é o verdadeiro significado da Páscoa e qual é realmente a decisão que devemos tomar diante dessa situação. Então vamos ler Romanos capítulo 6, verso 3, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele os nossos velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morre está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 10. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre, morre para o pecado, mas quando vive, vive para Deus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereças cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Quem ofereceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o do gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esta palavra, ela fala sobre o momento que nós estamos vivendo, o momento da Páscoa, onde a tradição representa o coelhinho, a tradição representa o ovo. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu queria que você entendesse o significado. O coelhinho da Páscoa, ele representa quando Jesus, ele foi morto e ele foi colocado em uma caverna. Ali naquela caverna, ele passou 3 dias e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando se fala do ovo, fala de uma maneira de nascimento. Temos 2 maneiras de nascimento. Temos os anfíbios e temos os ovíparos. E neste caso, a representação do ovo era porque nesse momento Jesus renasceu do túmulo. Ele ressurgiu de dentro do túmulo. Então ele ressurgiu dentro de uma caverna. E aquele ovo representava a vida, representava que ele saiu para a vida. Ele deixou a morte. Ele deixou ali a morte e ressuscitou. E nesse momento que eu entro nesse texto,
porque o Senhor, Ele fala aqui nesse texto sobre o batismo, sobre a nova vida, sobre morrer para o mundo e viver para Cristo. Morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida. Quando Jesus, Ele ali ressuscitou, Ele queria falar comigo e com você. De que Ele sofreu no momento muitas dificuldades, Ele foi ali humilhado, Ele foi pisoteado, Ele foi chicoteado, arrancaram a pele do seu corpo. Seu corpo foi dilacerado em razão do meu e do teu pecado, em razão a dar vida e vida em abundância. E quando ali Ele ressuscitou, Ele disse: a partir de agora, eu quero que você seja uma nova criatura. Os teus pecados foram perdoados, foram jogados no mar do esquecimento. Enquanto então eu e você, nós temos que entender que quando se faz um batismo de um adulto, é porque a palavra ali naquela questão, o ato em questão, ela fala que a pessoa vai morrer para o mundo, vai morrer para o pecado, vai morrer para os desejos carnais e vai viver para Cristo, vai sacrificar os seus desejos, vai dizer não para o seu pecado, vai dizer não para a mentira, para a idolatria, para a hipocrisia, vai dizer não para as coisas que não agradam a Deus, para a prostituição, para a lascívia, para a inveja. Ele vai dizer não para essas coisas, mas vai dizer sim para Deus. Sim para as coisas que realmente precisam ser ditas. Então no versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereça cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Em outro sentido, nós temos que escolher o que nós vamos fazer com o nosso corpo. Nós temos que escolher o que nós vamos fazer com a nossa língua. Nós temos que escolher aonde nós vamos levar a nossa carne. Porque aqui deixa bem claro que nós somos instrumentos tanto do bem como do mal, E a decisão entre o bem e o mal está sobre nós. Se nós realmente no batismo, ou quem não batizou ainda quando adulto, quem ainda não entendeu isso, quem não ainda aceitou Jesus como Senhor e Salvador e decidiu morrer para o pecado, para os desejos da carne, precisa compreender que para ressuscitar em Cristo, para ter o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, você precisa morrer para o pecado. Você precisa fazer o ato do batismo, descer as águas e ser, a partir daquele momento, uma nova criatura em Cristo. Mas não basta eu tomar um banho de piscina ou um banho de cachoeira. Aquele ato representa uma decisão. Mas que decisão, pastor, de eu viver uma nova vida, de eu renegar as paixões da carne, de eu não aceitar mais que o meu corpo faça a vontade da carne, mas sim a vontade de Deus, de que eu sacrifique as coisas da carne para viver em Cristo Jesus. Porque eu tenho que entender que para o Senhor, Ele ser Senhor, Ele ser meu Salvador, Ele precisa ser meu Senhor. E para que Ele seja meu Senhor, eu preciso entender o que está escrito: quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça.
Em outras palavras, se eu viver em pecado, eu estou sendo, sim, escravo do pecado. A minha vida está inclinada às coisas erradas. Eu me deixo levar pelas coisas que não agradam a Deus. E o Senhor Jesus não é meu Senhor. E muito menos Ele vai ser meu Salvador. Por quê? Porque eu não obedeço, eu não ando segundo o seu querer, eu não ando segundo a sua vontade, mas eu ando segundo a minha vontade. Eu faço o que eu bem entender. Eu deixo o inimigo me usar com palavras, eu deixo o meu inimigo usar com inveja, com contenda, com divisão, com mentira, com corrupção. Então eu estou fazendo a vontade da carne. Eu estou desobedecendo ao Senhor. Eu estou quebrando a aliança que eu fiz no batismo para quem já foi batizado. E eu estou longe do Senhor. Para que eu venha estar perto do Senhor, eu preciso realmente me colocar debaixo da mão potente de Deus. Eu preciso obedecer a sua palavra e andar nos seus caminhos. Porque aqui também fala, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Em servos de Deus. Tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma decisão que eu e você temos que tomar. Se realmente servirmos a Cristo e andarmos no seu caminho, garantiremos a vida eterna com o Senhor. Mas se decidirmos viver uma vida desregadas em pecados, fazendo o que agrada a nossa carne, a nossa vida vai ser para a morte, e morte eterna. Porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Então a decisão entre vida ou morte, ela está nas tuas mãos, naqueles que vão ouvir, naqueles que vão estar ouvindo essa mensagem. Faça uma reflexão nessa segunda-feira. Como você está se portando? O teu corpo está sendo usado para quê? Para a vida eterna, para a edificação da vida do teu próximo? Ou você está sendo um instrumento do inimigo para a destruição do teu próprio corpo e da tua própria alma? Reflita sobre isso, porque hoje está tendo a oportunidade, nessa Páscoa de ressurreição, de mudança de vida, de realmente morrer para o pecado e se unir a Cristo, a se colocar na presença de Cristo para a salvação. O Senhor quer te dar vida e vida em abundância. Não deixe para amanhã. Toma a decisão de morrer para o pecado hoje. Toma a decisão de viver para Cristo hoje. Toma a decisão de fazer a diferença hoje. Quando Nicodemos ali tomou essa decisão, ele viveu para Cristo. Quando Zaqueu, que estava naquela árvore, foi chamado por Jesus dizendo: hoje terá salvação na tua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não saiu dali com o mesmo Zaqueu dentro de casa. Zaqueu tomou a decisão de largar o pecado, de largar a ganância, de largar as coisas erradas. Ele tomou a decisão de mudar a vida dele.
e você. Que decisão você vai tomar? Vai continuar no pecado, achando que está tudo bem? Vai continuar fazendo as coisas erradas, achando que está tudo bem? Zaqueu, ele tomou uma decisão. Se eu fraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele disse: Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço que tu entres na minha casa. Mas já que aqui tu entrasse, já que aqui tu habitasse, eu tomei uma decisão. O meu pecado não vai mais fazer parte da minha vida. Eu vou largar essa vida de pecado, de ganância, de riqueza ilícita, e eu vou tomar uma decisão hoje. Eu vou tomar uma decisão hoje, não é amanhã. Eu vou começar a restituir tudo aquilo que eu roubei. Eu vou começar a devolver tudo aquilo que eu fiz de errado. E eu vou começar uma nova vida a partir de hoje. Zaqueu é um exemplo de mudança, de um verdadeiro batismo. Não é um batismo de água só para que os outros vejam, mas sim um batismo de atitude, de mudança, de ser um novo homem, de ter uma nova atitude. O Senhor te convida a ter uma nova atitude. O Senhor te convida a mudar de vida. O Senhor te convida a fazer nova todas as coisas. Então, o que você decidiu hoje é para a vida eterna. Tenha um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana e que o Senhor vos abençoe. Amém.